Boa noite. De volta ao programa Espiritismo para Todos. Essa iniciativa que visa disponibilizar o conhecimento espírita aos telespectadores. O programa vai ao ar toda terça-feira, 18h45, pela TVM, simultaneamente na página do Facebook e canal de YouTube da própria TVM e posteriormente no meu canal de YouTube, com o meu próprio nome, que você pode encontrar lá para também rever. O programa Espiritismo para Todos traz convidados variados de vários lugares do Brasil para apresentarem as suas reflexões em torno do conhecimento abrangente que o Espiritismo apresenta. E hoje temos um tema muito oportuno para o momento difícil que a humanidade atravessa. É um convite de Jesus. Tende bom ânimo. E este tema, muito importante, será abordado pela expositora espírita Rosana Silva, que é da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Rosana está conosco com muita alegria para o nosso coração, tendo em vista a sua dedicação à divulgação espírita. Se você procurar no YouTube, vai encontrar muitas palestras de Rosana Silva, que tem se dedicado com muita continuidade a esse trabalho de divulgação pelas lives. Então é com muita alegria que trazemos até você Rosana Silva, de Montes Claros. Bem-vinda, Rosana. Olá, uma excelente noite para você. Que alegria estar nessa TV tão especial para falar de um tema que traz o lado mais consolador e, ao mesmo tempo, o mais dinâmico e otimista da doutrina espírita, que é essa doutrina que nos eleva, que nos esclarece, que nos consola. Então, hoje nós vamos falar brevemente de uma máxima do Cristo: tende bom ânimo. E quando foi que ele falou? E como o Espiritismo interpreta essa máxima? Porque ela vem agregada num versículo com diversas palavras, chaves, que vão compor aí o tende bom ânimo. Ânimo vem da palavra ânimos, que tem a ver com tudo que é essencial e que não é material em nós, o ânimas, que nós compomos enquanto espírito imortal. Então, essa máxima foi dita por Jesus no último instante em que ele esteve com os discípulos, naquele momento da grande ceia, exatamente diante de um desfecho de acontecimentos que nós bem sabemos que vão culminar com a crucificação e depois com o retorno triunfante dele, provando para toda a humanidade um dos princípios da natureza, um dos princípios da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Mas justamente no momento de despedida, já consciente e ciente dos desdobramentos da sua presença aqui entre os homens e mulheres da terra, Jesus então diz algo logo depois que Judas sai daquele grande momento da grande ceia, muito conhecido na tradição cristã. Então, o tende bom ânimo, ele na verdade é um versículo um pouco maior. E somente o evangelista registrou no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João, que está no Novo Testamento. Então, o versículo completo é assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E olhando para esse mundo em que o Cristo, como excelente pedagogo, como a excelência no ensinamento das leis divinas à criatura humana, ele desvenda exatamente o que nós vamos ter como a chave da porta, como vai dizer Emmanuel no livro Opinião Espírita. Jesus é a porta, Kardec é a chave.
Então, quando a gente abre o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, lá nós vamos ver a descrição do que o Cristo chama de mundo das aflições. Porque estamos situados exatamente nessa dinâmica de um mundo de provas e repetição de provas. A característica das expiações. Então, para muitos, cada experiência é muito desafiadora. Principalmente nesses dias gloriosos de transformações galopantes, de acontecimentos frenéticos, de conflitos em muitas partes do mundo, mas principalmente dentro da criatura humana. Então ele, falando ao coração de cada discípulo, que é exatamente cada um de nós, que hoje está integrado de coração a coração ao Evangelho que ilumina a consciência e que nos liberta através das verdades, especialmente depois do Consolador prometido, que é essa doutrina de luz que abraçamos a partir de meados do século XIX, com a codificação espírita. O tem de bom ânimo ganhou nova conotação, muito mais profunda, porque apenas não era um enfrentamento daqueles desdobramentos que viriam logo a seguir da presença do Cristo aqui. É muito mais. Ele está falando ao coração de cada criatura humana que, diante das experiências diárias, muitas vezes ainda desafiadoras no campo daquelas duas chagas que nós temos para resolver, até atingirmos a perfeição do espírito imortal, o egoísmo e o orgulho, que nos impedem de avançar em amorosidade, em compartilhamento. Essa máxima, nesses dias extremamente renovadores, tanto no campo físico da Terra quanto no campo espiritual, ela ganha uma forma de nos encher de otimismo, de esperança, porque quando nós visitamos o segundo capítulo da mesma obra que nós acabamos de citar, o Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador, sempre muito notável nas suas pontuações, vai elaborar um item chamado o ponto de vista. Então, dependendo do ponto de vista, toda experiência na Terra nos traz bom ânimo. Ah, Rosana, como pode ter bom ânimo se eu estou doente, se eu passo por dificuldades financeiras, se eu vivo num país em conflito, se eu vivo numa região muito conturbada, se eu moro numa comunidade extremamente violenta? Tem de bom ânimo. O ponto de vista é o espírito imortal que é você e que sou eu, e todos que passam pela experiência humana na Terra, está, e cada um dos outros, nesse contexto, estão em experiências transitórias, em experiências que vamos tirar aprendizados, aperfeiçoando a nossa vivência na imortalidade do ser. Então, o ser, o espírito imortal, ele só vai evoluir se passar por vicissitudes cada vez mais desafiadoras para o seu intelecto, para o seu lado moral, para que ele aprenda a amar aquilo que até o momento não é amável. Então, quando nós olhamos um versículo como esse, que nos pede ânimo,
alegria de viver, porque toda experiência passa e o espírito sempre vai triunfar, renascendo das próprias dificuldades, mais experiente e sempre imortal, sempre renovado, sempre partindo daquela última experiência. Então também tem de bom ânimo para aqueles outros que não resistiram na experiência, que afastaram pelo fenômeno que conhecemos muito bem do autocídio, do suicídio, não deram conta momentaneamente da dimensão educativa do planeta Terra. Mas todos eles, sejam onde estiverem, vão continuar a experiência. Isso é o que nós chamamos de porvir. Essa é a profundidade do bom ânimo, porque tudo se renova o tempo todo. E a experiência do espírito imortal é tão interessante no processo evolutivo que ele só marcha para frente, numa lei de progresso até atingir a perfeição. E essa perfeição nós já falamos. Como que se dá? Amarmos aquilo que no momento ainda não é amável, em todas as instâncias da vida, em todos os contextos, em todas as relações, sejam no campo material ou no plano espiritual. Então, nesses dias desafiadores, olhe para a sua experiência, olhe para as experiências dos outros e tenha esse ponto de vista que Kardec descreve tão bem. Se olharmos a nossa experiência e a experiência de todos pela ótica ou pela lente ou pelo ponto de vista de que somos imortais em experiência transitória, na impermanência da matéria, em experiência de aperfeiçoamento do espírito imortal, tudo que nos chega passa a ser mais leve, mais suave, porque bem sabemos que é para o nosso crescimento e que estamos degrau a degrau avançando para chegarmos à posição daquela máxima do Cristo. Sois deuses, lembrando o Salmo de Davi. Em outro momento ele vai dizer, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E todas essas máximas nos dão a paz que hoje o mundo não é capaz de nos ofertar, mas que nos capacita para vencer qualquer desafio, qualquer experiência, seja ela aqui ou em qualquer lugar dos multiversos da vida. Essa é a mensagem de hoje. Queremos te abraçar com muito bom ânimo para seguir em frente a jornada que cada um de nós tem que trilhar rumo à plenitude do ser, a nossa própria felicidade. Muita paz. Obrigado, Rosana, pela sua participação aqui conosco. É uma honra muito grande tê-la entre os convidados para o programa Espiritismo para Todos. Na próxima semana, nova edição, novo convidado, para trazer algum tema à luz do Espiritismo. Próxima terça, 18h45, aqui pela TVM. Muito obrigado, muito boa noite, o nosso abraço a todos vocês.